Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua companhia nesta meditação da palavra diária. Obrigado a você que curte, compartilha, evangeliza conosco. A você que é inscrito nesse canal de evangelização. Conte sempre com a minha oração. E sempre que você tiver alguma coisa que está te incomodando, alguma coisa que te deixa aflito, algum pedido que você quer fazer, escreva aqui no comentário deste vídeo para que nós possamos rezar juntos, crescer juntos e assim nos apoiar. E, sobretudo, nos apoiar em Deus. Nós possamos rezar uns pelos outros, ser como que pequenos anjos na vida das pessoas. Vamos rezar juntos? Gostaria que você pegasse também a sua Bíblia para rezar junto comigo. Hoje o Evangelho é retirado de Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52. O texto diz assim: Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto ficaram assustados, mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Eu gostaria de iniciar a reflexão de hoje com uma frase que está escrita no livro de Jó, onde ele diz: a vida do homem é uma luta. Nós olhamos para o Evangelho de ontem, que falava da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus ensina a multidão, onde as pessoas são alimentadas e terminada aquele momento de partilha, quando são recolhidos os pães e os peixes que sobraram, agora Jesus, diz o texto, obriga os discípulos a irem para outra margem. Soa um pouco mal essa palavra obrigação, como se fosse uma imposição, mas não é neste sentido. Jesus está dizendo, atendemos essas pessoas, mas agora, obrigado por vocês terem feito isso. Mas nós precisamos também ir para outros lugares também. Quando nós temos esse sentimento de gratidão, quando nós dizemos muito obrigado, as pessoas não foram obrigadas a fazer aquilo por nós no sentido negativo da palavra, mas elas se sentiram numa situação de prazer, de gratidão. Olha, eu fiz isso por você porque você merece, eu gosto de você. É nesse mesmo sentido que Jesus fala com os discípulos. Que bom que vocês fizeram isso, mas agora nós também precisamos ir para outra margem. E eles foram. Jesus despediu as multidões e subiu ao monte para rezar. Nessa entrega, quem sabe também cansado, porque Jesus também é humano, ele é 100% humano, 100% divino, exceto no pecado. Então ele também tinha o seu cansaço.
E ele vai e entrega toda aquela situação a Deus Pai. E ele vê que os discípulos estão indo, mas eles estão cansados de remar, porque o vento era contrário. Quantas e quantas vezes nesta navegação da vida nós temos também os nossos ventos contrários, das críticas, das perseguições, das fofocas, das palavras ditas em momentos e situações diversas, que não acrescentam em nada, pelo contrário, só prejudicam. O julgamento das pessoas. Quantas coisas que você já passou pela sua vida que são contrárias, que não te deixam avançar. Essa era a situação dos discípulos também. Eles não estavam conseguindo avançar. Eles estavam confusos. Tinha tanta coisa que aconteceu naquele dia. E eis que Jesus vai até eles, andando sobre as águas. E eles ficam o quê? Espantados com aquela situação. Eles acham que estão vendo um fantasma. E começam a gritar de medo. E aí o que Jesus diz? Coragem, sou eu, não tenhais medo. E aí, ao invés de se tranquilizar, eles ficam mais confusos ainda. Porque eles tinham acabado de participar de uma situação de multiplicação dos pães. Mas nós só tínhamos 5 pães e 2 peixes, ele alimentou aquela multidão. Agora vem até nós caminhando sobre as águas. E aí acontece 2 coisas que é uma realidade ainda na nossa vida hoje. Nós sentimos o nosso coração perturbado, mas ao mesmo tempo o nosso coração fica consolado. Nós não estamos entendendo, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos seguros. São situações aparentemente diversas, diferentes, mas que nós preferimos continuar sentindo. Assim como quando nós olhamos para a nossa vida e dizemos, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu não sei por que Deus permite isso. Mas ao mesmo tempo, eu continuo confiando em Deus porque eu sei que Ele me ama. Aparentemente parecem situações contraditórias, mas não são. Porque Jesus sempre nos conduz, Ele sempre está ao nosso lado, mesmo quando o vento é contrário. O que nós precisamos fazer? Nos sensibilizar cada vez mais para a ação de Deus em nossa vida. O que estava acontecendo com aqueles discípulos? Eles ainda estavam com o coração endurecido. Eles ainda não tinham entendido a primeira parte lá da multiplicação dos pães, e eis que já acontece uma segunda coisa, Jesus que vem sobre as águas. E às vezes nós somos lentos mesmo para compreender. Eis que Jesus realiza algo em nossa vida e depois já realiza outra, mas a gente não entendeu nem a situação anterior, a gente está tentando assimilar. Por isso que Jesus às vezes diz para os discípulos, como sois lento para crer. Por isso, quanto mais nós nos abrirmos para Deus, quanto mais nós fizermos bem a nossa oração, mais rápido iremos entender a ação de Deus em nossa vida. E aí esse sentimento de perturbação, de incertezas, vai diminuindo. E esta atitude de consolo, de acreditar, de confiar sempre mais aumenta. Vamos nos colocar hoje nessa situação. Senhor, ajude-me para que o meu coração se torne mais sensível às Tuas realidades, aos Teus ensinamentos e que eu possa me sentir consolado pela Sua palavra. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a você e a sua família, um bom trabalho, que você possa ter muita paz no seu coração, na sua vida, na sua relação com as pessoas e até o próximo programa.